A depressão é um estado de tristeza, de desânimo, de desesperança, de perda da autoconfiança, da autoestima, de sensações de inferioridade, de sensações de incapacidade para tudo. Mas eu falo isso de uma dimensão muito grande, porque todas as pessoas, quando estão saudáveis, têm e podem ter todos esses sentimentos. Mas na depressão esses sentimentos adquirem uma irrazoabilidade, uma desconexão com a realidade, uma intensidade muito grande, que é o que faz com que eles tenham características essencialmente patológicas. Deixem de ser aqueles sentimentos reativos que nós temos no nosso dia a dia. Quando temos uma boa notícia, ficamos alegres. Quando temos uma notícia ruim, ficamos tristes. Quando estamos diante de alguma ameaça, ficamos ansiosos ou apreensivos. Essa reatividade, essa fruição do nosso humor é uma coisa normal. Mas no estado patológico, essas coisas começam a tomar conta da pessoa de uma forma incontrolável, insuportável e desconectada com o que está acontecendo à volta das pessoas. É uma espécie de patologia da tristeza. Nela você tem uma diminuição da capacidade de sentir prazer e um tipo de tristeza duradouro em que o indivíduo sente um pessimismo, uma perda do sentido de continuar vivendo. Então, assim, a depressão ela é caracterizada por vários sintomas, né, que juntos, por um período de tempo, caracterizam a doença. Então, para dizer que um paciente está com depressão, ele tem que ter pelo menos tristeza ou anedonia associada a outros sintomas, como perda de apetite, perda de peso, insônia, perda do desejo de fazer as coisas, diminuição da energia, diminuição da vontade da parte sexual. E esses sintomas, eles precisam, assim, segundo os guidelines, você tem uma continuidade de pelo menos de 2 semanas apresentando esses sintomas para você poder caracterizar uma depressão. Às vezes você acorda triste, ou seja, por algum motivo, e aí você fala, estou deprimido hoje. Não existe essa coisa, estou deprimido hoje. A depressão ela é uma doença, ela tem que ter uma história natural, uma evolução. Você está triste, você não está deprimido. A depressão ela pode ser classificada basicamente em leve, moderada e grave, que seria a depressão maior. Mas esse sofrimento depressivo ele tem gradações e tem durações também diferentes. Você tem depressões independente de leve ou grave, que pode ser de curta duração, outras podem durar meses, outras podem durar anos e algumas podem durar a vida toda, tornando-se um caso crônico, refratário aos tratamentos e extremamente incapacitante. Uma depressão intensa é um sofrimento insuportável que coloca o doente em risco de vida, porque a depressão ela leva ao suicídio. A depressão ela pode se iniciar com uma pequena dor, né, e evoluir até uma dor insuportável. Quando eu falo em dor, eu estou falando de uma dor grave, mas uma dor diferente das dores somáticas que a gente está acostumado a falar e até usualmente a sentir, que faz parte do nosso dia a dia, uma dor de uma fratura, uma dor no estômago, uma dor de barriga, enfim, N dores que a gente consegue sentir ao longo do nosso corpo. Mas a depressão é uma dor na alma, né? É uma dor moral, é uma dor existencial. A pessoa se sente infeliz, desmoralizada, inferiorizada, incapaz, incompetente. Quer dizer, ela está se sentindo a última pessoa nesse mundo. Ela sabe tudo o que deve ser feito, tudo o que ela deveria fazer, ela se cobra a fazer essas coisas, ela teme que as pessoas não estejam acreditando que ela esteja doente. A depressão, às vezes, pode se manifestar com crise de vômitos, dores nos mais diversos órgãos. E, à primeira vista, para um médico não especialista, vai parecer uma doença clínica. Ele vai pedir uma série de exames, não vai achar nada, né? Às vezes, infelizmente, chega para o doente e diz, olha, você não tem nada porque não deu nada no exame, né?
e isso aí deixa o doente a mais um passo à beira do suicídio, porque o fato de não dar nada em exames clínicos não significa que ele não tenha nada. A depressão é uma doença gravíssima, leva à morte e não aparece em nenhum teste de triagem clínica. A avaliação é feita, né, pela entrevista com o profissional. É aí que se faz o diagnóstico da depressão. A partir do momento que o paciente ele vai desenvolver qualquer tipo de sintoma, até ele procurar o médico, existe um intervalo aí que, em média de 6 anos, a você começar a desenvolver os sintomas e chegar no especialista. E isso gera um prejuízo enorme, né, para o tratamento do paciente, para a evolução da doença. A maior parte dos pacientes, quando chega para mim, eles já estão no nível de incapacitação que atrapalha eles continuarem trabalhando, ou seja, quebra a produtividade. Mas a gente percebe que a maior parte desses já estava há 1 ano ou talvez mais tempo deprimido e estava tendo prejuízos com isso, principalmente o sofrimento. Mas culturalmente as pessoas só buscam ajuda, até pelo estigma e desconhecimento, quando começa a interferir na capacidade produtiva. O preconceito está muito arraigado ainda com a palavra psiquiatria, e isso tem que deixar de existir, porque a psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra. A depressão é mais comum no adulto jovem e no adulto, mas a depressão ela acontece em todas as idades. Desde a infância até os pacientes idosos, todos, né, podem ser acometidos do seu primeiro episódio de depressão. E é evidente que a forma como a doença se apresenta, a gente chama tecnicamente da patoplastia da doença, ela está muito contaminada pela nossa cultura, pelo nosso ambiente social, pela nossa educação, pelos nossos interesses imediatos e pelas peculiaridades da idade. Muitas coisas podem servir de gatilho para uma fase depressiva, né? Embora também muitos pacientes possam desenvolvê-la sem gatilho nenhum. Isso vai depender da fragilidade prévia de cada um. Não é todo mundo que vai fazer uma depressão patológica, são poucas pessoas, né? São aquelas pessoas que já têm uma tendência prévia para isso, têm principalmente fatores heredoconstitucionais, como a gente chama, ou seja, uma herança genética que nos predispõe a ter depressão, né? Ou nos predispõe a reagir deprimindo a fatores desencadeantes, aos diversos gatilhos, e aí sim o estresse, doenças clínicas, uma cirurgia, um parto, né, pode levar a pessoa a desencadear uma depressão, desde que ela tenha esta predisposição a isso. Problemas levam à depressão, eu prefiro pensar o contrário, olha, uma depressão gera muito problema. Problemas psicológicos geram depressão? Não, uma depressão gera muito problema psicológico. Problemas psicológicos, conflitos existenciais numa pessoa normal, gera sim angústia, tristeza, alegria, tensão, ansiedade, mas tudo isso dentro de um patamar normal, né? No depressivo, não. O depressivo começa a viver crises existenciais, conflitos psicológicos que não têm fim, que não têm solução. Se a própria depressão evolui espontaneamente para a sua resolução, ou seja, a fase depressiva, ela pode passar espontaneamente, ou ela pode evoluir para a sua resolução mediante tratamento biológico. Então a depressão ela atinge essa matriz biológica, então ela principalmente ela precisa de uma abordagem biológica, seja psicofarmacológica, seja de neuroestimulação, né? E como apoio ela precisa de uma psicoterapia. Mas você não vai achar que não é uma psicoterapia que vai tratar uma depressão grave. Da mesma forma, você não vai achar que você trata uma depressão grave sem esse suporte psicológico. É preciso juntar as várias abordagens de tratamento, porém, cada qual sabendo o seu papel, cada qual sabendo exatamente o que está fazendo naquele processo de tratamento.
tratamento, você tem um tratamento com antidepressivo, que existe uma gama de antidepressivos, de modalidades diferentes de antidepressivo, que aí a depender da queixa, de como o paciente esteja se sentindo, o psiquiatra vai indicar aquele mais adequado, né? Você pode usar um antidepressivo, você pode associar antidepressivo, você pode potencializar o tratamento. As pessoas criam muito também uma dificuldade em relação à medicação, que não vou usar remédio psiquiátrico. O remédio psiquiátrico vai causar dependência. Eu não quero me tratar a vida toda. Né? E o que é uma coisa que também não tem sentido, porque antidepressivo não dá dependência, ninguém fica dependente de antidepressivo, não existe isso. O que pode acontecer, eventualmente, em uma parcela menor dos casos, de ter que tratar a vida inteira, é porque a doença impõe isso, e não porque você é dependente do remédio. Tem uma diferença grande nisso. Né? Você tem que tratar a hipertensão a vida inteira, não porque você é viciado no remédio de pressão, e sim porque se você não tratar, a pressão não baixa. Ao mesmo tempo que também nós temos aqueles pacientes que são graves, que já têm quadros recorrentes, às vezes com quadros psicóticos, que são pacientes mais graves, que precisam de intervenções mais agudas e muitas vezes de internação. Mas tudo isso é feito com um manejo extremamente profissional, né? Nós temos toda uma equipe de apoio, de enfermagem, de psicoterapeutas, de terapeutas ocupacionais, enfim, que nos ajudam nesses momentos mais críticos, às vezes de agitação, que às vezes o paciente pode chegar. Porque às vezes o paciente precisa ser medicado internado, porque em casa ele não consegue, em casa ele não tem suporte, ou ele simplesmente não se enxerga como doente, porque a doença já chegou num grau tal que ele já perdeu a condição de responder por si. Tem casos que você trata com tratamentos não medicamentosos, tratamentos físicos, como de neuromodulação. Você usa a estimulação magnética transcraniana, que é um tratamento relativamente novo, né, no qual você faz a indução de ondas magnéticas na córtex, né, e com isso você modula o funcionamento neuronal, levando o paciente a uma melhora. É um tratamento indolor, que não precisa de anestesia, que o paciente chega, senta confortavelmente na poltrona, faz o tratamento e com 30 minutos vai para casa, ou vai para o trabalho, vai para onde for. Né? É recomendado para depressões moderadas, graves, ou para pacientes que não toleram medicação, porque às vezes tem pacientes que têm uma dificuldade de metabolizar a medicação e não toleram efeitos colaterais dos remédios. A eletroconvulsoterapia é chamado antigamente de eletrochoque. É um tipo de tratamento que ficou estigmatizado porque associavam-se à tortura, quando na verdade não existe sofrimento. Quando você passa uma carga elétrica no sistema nervoso central, imediatamente o indivíduo entra em inconsciência, ele não sente dor. Nas últimas décadas a gente tem avançado muito em terapias farmacológicas, né? Nenhuma delas, principalmente em termos de tratamento para depressão, nenhuma delas consegue ter mais eficácia do que o tratamento de choque. O deprimido, em casos mais graves, ele pode cursar com delírios, ele pode ter alucinações, né? E cursar com pensamento suicida, que é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento a isso. Porque 70% dos pacientes que se suicidam têm um quadro depressivo. Perguntar sobre suicídio para um paciente deprimido é importante. A gente, às vezes, pode ficar com um certo melindre, né? Ou seja, poxa, mas eu vou perguntar, você é invasivo? Não. Né? Em geral, quando você pergunta para o paciente se eles têm algum desejo ou se ele já pensou em se matar, aquilo às vezes é um alívio para ele, porque ele tem com quem para passar o que ele está sentindo. Né? E aí uma coisa que ele está guardado dentro dele, que ele está pensando, que ele está imaginando, né? Ele pode colocar aquilo para fora e aquilo já dá um alívio e permite que a gente norteie o tratamento de acordo com a gravidade dos sintomas. Existe uma modalidade de comportamento autodestrutivo que é o que a gente chama negligência, autonegligência. Ou seja, o indivíduo também, muitas vezes antes do estado de pensamento suicida, ele pode já estar negligenciando o tratamento de outras doenças, como diabetes, ele pode estar negligenciando a higiene. Então, ele perde um pouco essa capacidade de se cuidar. Isso também é uma exposição, isso também é uma modalidade de autodestruição. Você vai iniciar o tratamento antidepressivo, esse paciente vai fazer o acompanhamento e digamos que esse paciente melhore com 30 dias. Ele vai querer, em geral, as pessoas querem parar o tratamento.
vamos suspender, vamos parar, já estou bem, não tem sentido eu tomar. É outro erro. Porque a depressão, a despeito de ter cura, ela tem um potencial de cronicidade. Então, ou seja, o ideal é que você, a partir do momento que você esteja bem, esse tratamento se mantenha por pelo menos 1 ano para a gente pensar em parar. E quando der 1 ano, o paciente estiver bem, você para em 1 semana o tratamento. Então não existe nenhum risco de dependência. O que faz o que esse tratamento prolongado faz é diminuir o risco de recaídas. A partir do momento que você desenvolve o primeiro episódio depressivo, você tem 50% de chance de desenvolver o segundo em alguma época. Não tratou adequado ou tratou e desenvolveu o segundo, 70% de chance de desenvolver o terceiro. Desenvolver o terceiro, a doença está praticamente crônica. Você tem mais de 90% de chance de desenvolver episódios subsequentes. Aí, nesse caso, você tem que tratar a vida inteira. A pessoa que sofre com a depressão, ela está num nível de tristeza, num nível de sofrimento, que é um abismo e não tem horizonte pela frente. Então, é importante você destacar para aquele paciente que é uma fase em que você vai estar com ele, você entende o sofrimento, você vai medicar e aliviar aquele sofrimento o quanto antes. Isso já dá uma segurança, já dá até um alento para aquele paciente. A loucura é uma coisa que assusta muito, né? Chegam apavorados, inseguros, assustados. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o acolhimento. Principalmente quando está em situação grave, que precisa de uma internação, aí a atenção é elevadíssima. E aí é fundamental o acolhimento humano, a atenção, a fazer o paciente, as pessoas, né? E não só o paciente, mas os pacientes, seus familiares, seus amigos, se sentirem amparados, compreendidos, acolhidos, para daí então a gente começar a parte técnica. A grande maioria das pessoas melhora muito e de forma rápida. Existe um percentual dos casos mais graves que vão precisar de uma abordagem mais refinada do ponto de vista psicofarmacológico ou dos outros tratamentos, tá? Mas que essas pessoas também melhoram. Não tem sentido a pessoa ficar sofrendo pelo preconceito de não procurar o tratamento, porque você deixa de viver, você deixa de ter uma vida plena, você leva uma vida morna, podendo levar uma vida, ou seja, com prazer, com alegria, com vontade de viver, aproveitar sua família, aproveitar seu trabalho e não transformar o dia a dia num peso, e que às vezes as pessoas têm um quadro depressivo, por exemplo, mais leve, mas que conseguem conviver, conseguem trabalhar, e aí não buscam ajuda, mas eles podem melhorar aquilo. E aquilo, ou seja, o que o dia a dia é difícil acordar para ir para o trabalho, o dia a dia é difícil assim conviver em família, aí dorme mal, acorda mal, está sempre se sentindo incomodado, está tudo ruim, assim, a vida é sem graça, eu trabalho porque não tem jeito. Aí termina abusando de substância, termina buscando o álcool como refúgio, uma coisa desse tipo, às vezes você está deprimido. E você pode ser ajudado e melhorar. E é isso que a gente faz.